Amém, amados? Sem mais delongas, vamos então à palavra de Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Toma a palavra de Deus nas tuas mãos. Abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 1. O Evangelho escrito por Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler aí do verso 5 até o verso 14. Vai ser uma leitura um pouquinho maior do que eu costumo fazer, mas o Espírito Santo tem coisas novas a cada dia para nós e isso nos motiva muito, amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do verso 5, eu vou ler aqui na tradução da minha Bíblia, tá bom? Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Eu vou repetir: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Até aqui, amém, amados? Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça para o Senhor falar ao seu coração nessa noite, através da palavra dele. Glória a Deus. Pai amado, nós entramos, Pai, diante da tua presença nessa hora, Senhor, e esse momento é o momento da palavra, é um momento que o Senhor nos dará, Pai, a boa medida da tua palavra, a boa medida do maná celestial, a boa medida, Pai, desse alimento que nós necessitamos para fortalecer o nosso espírito, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida nessa noite, Pai. Que o Senhor possa me usar segundo o teu querer, segundo a tua vontade, Pai. Que o Senhor tome, Pai, cada vida que aqui está nessa noite, cada coração. Que o Senhor acalme agora os corações. Que a paz que excede todo o entendimento venha sobre essa igreja, Pai. Para que a ministração da tua palavra possa, Senhor, frutificar em cada coração, Pai. Para que possamos sair daqui melhores, Pai, do que entramos, Pai. Porque nós iremos receber a nossa porção do dia, Pai. E por isso nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Pode tomar o teu lugar, abençoado. E hoje, amados, nós vamos estar ministrando então sobre a vida desse sacerdote chamado Zacarias, o pai de João Batista. Nós vamos estar falando sobre ele. E que você fique atento à mensagem dessa noite, amados, né? Normalmente quando a gente fala de Zacarias, a primeira coisa que vem foi quando ele, né, por tudo que estava acontecendo, falou pro anjo, mas como é que vai ser isso? E aí ele ficou mudo até o nascimento de João. Mas tem uma história bem antes ali, que é um ensinamento maravilhoso para a minha vida e para a sua vida, que eu quero compartilhar com você nessa noite, amém? E eu queria começar perguntando primeiro, querido, se de repente tem algo que você orou por muitos anos, um sonho, uma bênção, né? E ela parecia, ou melhor, ainda não chegou, e você tem buscado, e você tem orado, e ela ainda não chegou, né? Pode ser que seja uma bênção que você já esteja orando, pedindo a Deus por vários anos, e ela ainda não chegou. A pergunta que eu faço: essa bênção que você pensou, esse sonho que você por muito tempo buscou em Deus e não chegou, no íntimo do seu coração, você ainda acredita que pode acontecer? Eu quero começar a mensagem com essa pergunta,
e depois a gente vai voltar a refletir sobre essa pergunta, uma pergunta que eu fiz para mim, uma pergunta que eu tenho, obviamente, e depois nós vamos mais à frente retomar essa pergunta. Mas, como eu disse nessa noite, então, quero falar com vocês sobre Zacarias, né? Um sacerdote desacreditado que nunca deixou de acreditar, e nós vamos entender por que era um sacerdote desacreditado, mas que ele nunca parou de acreditar, né? Como nós estamos aí nessa campanha, esse ano, com o tema Prosseguindo para o Alvo, né? Eu coloquei aqui o tema dessa mensagem para a gente guardar: prosseguindo para o alvo, sem desacreditar, amém? Você pode repetir comigo? Prosseguindo para o alvo, sem desacreditar, amém, glória a Deus. Então vamos lá, Lucas 1,5 diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia. Começando por aqui, amados, Herodes era um homem mau, né? Não era um homem bom. Ele fingiu ter se convertido ao judaísmo, porque ele era muito político, e ele gostava muito de poder, e é óbvio, a gente vai ver que o judaísmo nesse período havia se corrompido, muitos sacerdotes se corromperam, e aquela questão de influência falava muito forte na sociedade nesse tempo. Então Herodes acabou fingindo uma conversão, mas ele era uma pessoa muito ruim, fingiu uma conversão ao judaísmo por conta da política, por conta da situação que o povo judeu, o judaísmo, a religião judaica estava naquele momento corrompida, e ele acabou se aliando a eles, mais com uma visão política do que qualquer outra coisa. E nesse tempo, amados, era muito difícil, né? Estava muito difícil servir a Deus, justamente por isso, porque a religião judaica era uma religião de aparência, né? Você vê que eles esqueceram os pobres, os necessitados da sociedade, porque ali, né, eles tinham um status social naquela sociedade, e aí aparece Jesus na contramão disso tudo, né? E quem foram as pessoas que mais se opuseram ao ministério de Jesus? Foi exatamente, né, esse povo que havia se desvirtuado, que se perdeu, né, ali na religião, aquele que Jesus falava que eles eram sepulcro caiados, porque eles eram muito bonitos exteriormente, faziam as coisas para que as pessoas pudessem ver, mas na verdade interiormente eles estavam, né, podres. Então era assim que estava naquele tempo a religião, uma religião de aparência. Eles faziam as coisas para se aparecerem diante dos homens, mas não diante de Deus. E era muito difícil, amados, você então, né, viver no judaísmo nesse período. Eles ainda vinham de um ano, de mais ou menos 400 anos de silêncio de Deus, de silêncio profético de Deus. Deus não, em 400 anos, a partir de Malaquias até o início do registro do livro de Mateus, Deus não falou na terra, Deus não inspirou nenhum homem a escrever nada que pudesse compor o canon, que pudesse fazer parte da Bíblia Sagrada. 400 anos, a religião continuou, mas Deus parou por 400 anos de levantar homens ali para escrever, para direcionar. Então a religião continua, mas Deus para. A gente entra nesse período interbíblico, e aí quando chega nesse momento que a gente começa aqui a história de Zacarias, né, a gente já percebe que a religião judaica havia se perdido, virou uma religião de aparência, virou uma religião onde eles olhavam somente para os bens que eles poderiam ter com influências, né, alianças políticas. Então, ser um sacerdote correto naquele período era muito difícil, né? Mas nós vamos ver que não era impossível. Tanto que João Batista, que era também da linhagem sacerdotal de Arão, ele rompeu, né, com os sacerdotes e foi ser profeta no deserto, né? Mas o pai dele não, o pai dele, Zacarias, continuou firme no sacerdócio. E a gente vai falar um pouco dessa vida que Zacarias teve nesse tempo tão difícil, que a religião era apenas de aparência, mas ele continuava firme.
a gente vai ver algo muito tremendo na história dele, que Deus, eu tenho certeza, que vai falar ao nosso coração nessa noite, amém? Então, a gente continua aqui no versículo 5, então, a gente já sabe que o tempo de Herodes estava muito complicado a religiosidade, e aí, seguindo fala, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Zacarias, então, ele era sacerdote, ele era da linhagem de Arão, mas, amado, ser sacerdote naquela época é muito diferente de ser sacerdote hoje em dia. Naquela época, né, tinha critérios que as pessoas tinham que contemplar à risca para que pudesse exercer o sacerdócio. Um deles tinha que ser da linhagem de Arão, não podia ter nenhum defeito físico, entre outras tantas coisas. Então, não era qualquer um que poderia ser sacerdote, né? Hoje é um pouco diferente. Hoje, se você tem um chamado ministerial, né, você, não importa de onde você veio, quem você é, se a sua família é rica, se a sua família é pobre, mas se Deus te chamou, você pode servir a Deus. Mas naquele tempo não, né, naquele tempo era diferente. Então ele tinha que ser da linhagem de Arão, tinha vários outros itens que ele precisava ter para que ele pudesse exercer o sacerdócio. E eles começavam desde criança então a estudar. Ah, você é da linhagem de Arão, você não tem um defeito físico, maravilha, então você vai ser preparado. Só que, amados, eram 30 anos de preparação. Só poderia começar o sacerdócio a partir dos 30 anos. Então Zacarias se preparou a vida inteira, se preparou a vida inteira para o sacerdócio, para poder servir a Deus, né? Então ele começou a partir dos 30 anos, assim como Jesus começou o seu ministério com 30 anos, né? Jesus cumpriu toda a lei, querido, toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei. E aqui, lá em Levítico 21:13 ainda, diz que o sacerdote, ele só poderia casar, né, com uma mulher virgem israelita. Necessariamente não precisaria ser da linhagem de Arão, mas precisaria ser israelita. E Arão, ele casou com Isabel, e Isabel era da linhagem de Arão também, ou seja, era uma bênção dupla. Ele já começa a sua vida sendo abençoado duplamente. Então, um sacerdote preparado, um sacerdote naquela época tinha sim um status na sociedade, ele tinha uma bênção dupla, porque a sua esposa veio da linhagem de Arão também, de uma linhagem sacerdotal, até aí, né, o início da vida dele, um início maravilhoso, tremendo, um sacerdote na casa de Deus, servindo no templo, abençoando, trabalhando para Deus, com uma mulher muito abençoada. Então ele começa a sua vida muito bem, né? E aí Lucas 1:6 continua descrevendo para nós sobre eles. Diz assim: e eram ambos justos perante quem? Perante quem? Então, os dois juntos eram justos perante Deus, andando irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, olha só, eles eram justos perante Deus. Ontem eu falava um pouco sobre isso na intercessão, né? Uma coisa é eu ser justo diante de vocês, igreja. Eu vim aqui, eu ser justo perante vocês é uma coisa, mas eu ser justo perante Deus é outra, completamente diferente, né? E aqui diz que os dois, esse casal, essa família que se constituiu, eram os dois justos perante Deus, era um casal abençoado, um casal cheio da presença de Deus, né? E aqui, então, significa já que tinha uma diferença em Zacarias. Por quê? Porque ele era justo diante de Deus, e os outros sacerdotes faziam aquela justiça para mostrar para os homens, mas Deus já conhecia o coração de Zacarias e de sua esposa, e a diferença dele e dos outros sacerdotes é que ele era justo diante de Deus, e não diante dos homens. Começa aqui já a diferenciar o ministério dele, né?
E falando um pouco disso, amados, leva a gente para a questão de reputação e caráter, né? Reputação é aquilo que eu sou na frente de vocês, mas caráter é aquilo que Deus sabe que eu sou, né? É diferente. Eu posso construir uma reputação perante vocês, mas eu posso ter um caráter diferente na minha casa, né? E aqui, amados, Zacarias não, ele tinha realmente um caráter firmado em Deus, né? O que ele era perante Deus, ele era também perante as pessoas. E aí começa já então a divisão, a separação do sacerdócio que havia naquele tempo se corrompido, e Zacarias já e sua esposa. Então ele começa a sua vida muito bem, ele começa a sua vida maravilhosamente bem, sacerdote, 30 anos, casado com uma esposa muito abençoada, servindo a Deus, sendo referência naquele tempo de um sacerdote sério diante da presença de Deus. Então, começa muito bem. Aí, amados, uma coisa que a gente precisa entender é que essa questão da reputação, se eu faço muito para os homens, se eu forço uma reputação para ser muito bom diante de vocês, apenas para parecer para vocês e não para Deus, quando vem a luta, como a minha reputação está firmada nas pessoas, eu não permaneço. Mas se eu tenho um caráter arraigado na presença e na palavra de Deus, pode vir a provação que vir, que eu vou superar, que eu vou sustentar. Isso é algo muito importante, amados. Nós temos que servir a Deus, nós temos que estar ligados em Deus e não nos homens. Se a gente fizer para os homens, ligado nos homens, quando vir a tribulação, quando vir a luta, eu não vou conseguir permanecer, porque eu não estou ligado onde eu deveria estar, na videira verdadeira, que é o nosso Deus. Amém? Até aqui, amém? Tranquilo? Então, que a nossa fé possa estar firmada em Deus, né? E a palavra fala também que eles eram irrepreensíveis diante de Deus, né? O que significa ser irrepreensível? É aquela pessoa que procura não cometer falhas, ela luta para ser séria, para fazer as coisas direito, né? É em quem não se acha conduta de algo que mereça repreensão, censura, né? Ou que gere descréditos. Amados, Deus nos fez para sermos irrepreensíveis nesse mundo caído, nesse mundo quebrado que nós vivemos. Nós temos que ser também, fazer, querido, as coisas da maneira correta. Nós temos que fazer as coisas, nós temos que procurar sermos irrepreensíveis, de novo, diante de Deus, amados. Nós temos que ser irrepreensíveis diante de Deus. Não quer dizer que nós vamos ser perfeitos e que Zacarias e Isabel eram perfeitos, amados, né? Mas eles buscavam não errar, e quando erravam, eles iam lá, faziam um sacrifício diante de Deus, Deus perdoava, e aí eles se arrependiam, porque para nós, né, ontem eu estava falando sobre isso também, o pecado tem que ser um acidente, amados. O pecado tem que ser um acidente. Então, ser irrepreensível não quer dizer que você vai ser perfeito, porque o perfeito já passou por essa terra, e foi a passagem do perfeito na terra que permitiu a salvação a mim e a você. Mas nós temos que buscar a santidade, a santificação, e ser irrepreensíveis diante de Deus. Amém, amados? Então, Zacarias era, ele e sua esposa, justos e irrepreensíveis diante de Deus, diferente daqueles sacerdotes que faziam para o povo ver. Eles realmente tinham o coração voltado para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Amém? E a palavra fala também que eles viviam irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, porque, amados, uma coisa importante também é que a gente anda muito seletivo ultimamente. Ah, mas olha, isso aqui é muito pesado, então isso aqui não vou fazer não, vou fazer isso aqui, porque esse aqui me agrada mais. Mas, amados, o Evangelho, ele é transformação. O Evangelho, ele precisa causar um impacto realmente ruim na minha vida para que haja uma melhora. Então, se eu não pratico, querido, tudo aquilo que a palavra, tudo aquilo que é liberado no altar, tudo aquilo que está escrito na palavra, eu jamais vou ter uma vida plena diante de Deus, amados. Eu jamais vou ser irrepreensível diante de Deus, se eu continuar selecionando aquilo que eu quero fazer diante de Deus.
Esse pedaço da palavra eu faço, esse aqui é muito pesado, eu não vou fazer. Então, amados, se a gente andar dessa forma, jamais a gente vai ter a plenitude da bênção de Deus na nossa vida, amém? Então nós temos que ser irrepreensíveis como Zacarias, em todos os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus, querido, não é self-service, eu pego isso aqui porque eu gosto disso, e isso eu não pego porque eu não gosto, não é, totalidade, nós temos que ser totais na presença de Deus, em obedecer tudo aquilo que Deus deixou escrito para nós. Às vezes está faltando obediência para a gente ser abençoado, amados, porque eu não estou na totalidade, mas eu estou querendo selecionar algumas coisas, e como eu falei, evangelho é confronto, o que muda a minha vida é um confronto, sabe? Então aquilo que às vezes você pega e arde no teu coração e dói e mexe na ferida, é isso aí, querido, é isso que você precisa fazer para que você possa realmente ter uma transformação e ser pleno diante da presença de Deus, amém? Até aqui tranquilo, amém? Glória a Deus. Amados, e aí então, até aqui a história vem maravilhosamente bem, um homem, ali com seus 30 anos, servindo a Deus, no templo, com uma esposa muito abençoada, mulher de Deus, os dois, um casal temente a Deus, referência naquele tempo, naquela época. Aí a gente chega, então, acaba passando agora para um outro lado da história, esse homem de Deus irrepreensível, que sempre foi fiel, mesmo naquele estado que a religião a qual ele pertencia estava, ele continua firme, ele não se corrompeu, ele continuou firmemente na presença de Deus, servindo a Deus. Mas aí a gente chega em Lucas 1,7, que diz o seguinte: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E aí o texto deixa então de contar todas essas qualidades boas que os dois têm, e agora coloca diante de nós a sua grande provação, porque até os grandes homens passam por situações difíceis, amados. Até os grandes homens de Deus passam por situações, passam por grandes provações. E a esterilidade naquela época, querido, era uma maldição. Eles encaravam o povo judeu naquele período como se a mulher não tivesse a graça de Deus, como se aquela família fosse amaldiçoada. Mas só que não era só sobre a vida da mulher, isso também ia para a vida do homem. O homem também, eles ensinavam na tradição judaica que existiam alguns tipos de homens que não eram ouvidos diante de Deus, e um desses tipos de homens eram aqueles que já eram casados há algum tempo e não tinham filhos. Eles entendiam que esse homem não poderia falar com Deus, que Deus não ouvia a sua oração. Então olha só, que controverso um pouco a história de Zacarias. Ele era o que mesmo? Ele era o quê? Pode falar sem medo, que ele era todo mundo, ele era Zacarias era um sacerdote, com todas essas qualidades que nós falamos, mas na tradição judaica, aquela família que não tinha filhos, no entendimento deles, era uma família que não tinha a graça de Deus, era uma família que Deus não ouvia as orações. E aí eu te pergunto, qual era a principal função do sacerdote? Interceder pelo povo, pastor Vagnão. Orar pelo povo. A principal função do sacerdote era orar. E ele era desacreditado, porque a própria tradição da religião judaica falava que quem não tinha filhos tinha uma maldição e que a oração dele não era ouvido. Então, imagina o fardo e o peso que esse homem carregava, porque os sacerdotes, amados, com certeza falavam, o povo nem vai nesse aí, porque esse aí, ele vai orar e nada vai acontecer, porque ele não tem filho, porque ele não tem a bênção de Deus. O povo desacreditava dele, desacreditava do ministério dele, e o povo desacreditava que ele fosse pai algum dia, totalmente desacreditado. Você imagina se fosse nos dias de hoje, amado, nós, obreiros, o que nós mais gostamos de fazer é orar pelas pessoas, e
antes da pandemia, às vezes a gente fazia alguns cultos que a gente formava a fila dos obreiros aqui, e as pessoas formavam filas para vir, a gente impor as mãos e orar. Imagina se fosse hoje, e aí então os obreiros aqui ficavam olhando para mim e falavam assim, aquele ali, ninguém vai ali. E vocês também sabendo, um exemplo, que eu não tivesse filhos, vocês jamais iam passar na minha fila. Então você imagina, 10 obreiros aqui, eu aqui, a igreja toda dividida e ninguém vindo até mim e ainda comentando do lado, falar, pô, o que ele está fazendo aqui se ele não pode orar pelas pessoas? Era mais ou menos o que Zacarias passava, era mais ou menos o que Zacarias estava passando, né? Ele era um sacerdote, mas que na cultura deles, ainda que ele era irrepreensível diante de Deus, o homem não consegue ver como Deus vê, e aí o homem julga, e aí o homem coloca fardos, mas querido, você não pode deixar as pessoas colocarem fardos sobre sua vida. Quem vai decidir se vai levar esse fardo que estão jogando sobre sua vida é você. Zacarias decidiu não pegar esse fardo, por quê? Porque ele conhecia o Deus que ele servia, e eu e você conhecemos o Deus que nós servimos, amém ou não amém? Você pode aplaudir ao Senhor para tomar uma água? Glória a Deus. E aí, amados, então, chega agora o momento da luta, chega o dia ruim, né? Chega o momento da luta para Zacarias, e aí o que Zacarias fez perante a luta, perante toda essa reprovação do povo e dos membros do ministério que ele servia, os sacerdotes? O que ele fez perante essa luta, perante, né, esse sentimento, perante esse descrédito que as pessoas tinham na vida pessoal dele, familiar e no ministério dele? O que ele fez? E aí eu te pergunto, o que a gente pode fazer, amados, quando realmente, eu fiz aquela pergunta no começo, parece que os nossos sonhos, que aquela bênção que a gente busca, não vai acontecer, e as coisas parece que só vão piorando, porque ali foi piorando, porque agora ele não era pai, né, já começa a ser sacerdote com 30 anos, não era pai ainda, e a Bíblia deixa muito claro que eles já eram avançados em idade, então, ou seja, a situação só foi piorando. O que fazer quando a bênção não vem? Quando a gente busca, quando a gente ora, mas a bênção não vem. O que Zacarias fez? Lucas 1:8. E aconteceu o quê? Exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. O que ele fez? Ele não parou de servir a Deus. Ele continuou servindo, adorando e servindo ao Senhor. Ele não parou, querido. O que nós temos que fazer, querido? O que nós temos que fazer quando a luta vem, quando parece que aquilo que a gente está buscando não vai chegar? Nós não podemos parar, nós temos que fazer como Zacarias, continuar servindo, adorando ao Senhor no templo, na casa dele, continuar fazendo, exercendo a nossa função de adoradores, amém? Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Zacarias continuou servindo a Deus, ele não parou, continuou exercendo o seu sacerdócio. Então, irmãos, ainda que você esteja passando por uma luta muito difícil, desistir não é uma opção para nós, querido. Nós temos que continuar exercendo a nossa fé, exercendo a convicção no Deus que nós servimos, no Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos deixar o templo, querido, amém? Nós não podemos deixar o nosso ministério, né? E como eu disse, o nome Zacarias significa, o nome de Zacarias significa Jeová se lembrou. O nome dele significa Jeová se lembrou, mas até aquele momento Deus não tinha se lembrado das orações dele, ou melhor, ele achava que Deus não tinha se lembrado, ou melhor, o povo entendia que Deus não havia se lembrado das orações dele, né? Mas, amados, nesse ano, continua prosseguindo para o alvo e não desacredite, né? Zacarias continuou servindo a Deus, ele não parou, ele entendia que o melhor de tudo a ser feito era servir a Deus, ponto. O resto
é com Deus. Deus sabe o melhor para mim, Deus sabe o melhor para você, amém? Ele recebeu, amados, um homem temente a Deus, um sacerdote, casado com uma mulher abençoada, dupla honra, porque ela vinha da descendência de Arão. Ele recebeu aquilo que ele não merecia. E olha o posicionamento dele: eu vou continuar adorando e servindo ao meu Deus. Porque às vezes nós não conseguimos entender no momento o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando na nossa vida, amados. Mas ainda que pareça que você recebeu algo que você não mereça, continue adorando, continue servindo ao Senhor, amém? Que foi o que ele fez aqui, né? E ele seguiu servindo o seu sacerdócio, ele não parou, né? E por que ele não parou? Porque ele não servia, como eu falei, diante de homens, ele não servia para o homem ver, porque se fosse para o homem ver, quando eles começaram, ele ia falar: quer saber, já que eu não tenho filho, já que vocês me reprovam, eu vou sair do sacerdócio. Mas ele sabia em quem ele cria, em quem ele servia a Deus. Então mesmo com toda essa luta, o que ele fez? A minha fé não está firmada nos homens, eu não trabalho aqui no templo, eu não venho aqui, né, na minha escala para trabalhar no templo, para que os homens me vejam, mas eu venho aqui para o meu Deus possa me ver, para que Ele conheça o meu coração, para que eu possa me derramar quando eu estiver trabalhando aqui, me colocar na presença dEle, conversar com meu Pai. Então, amados, é isso, nós temos que sempre estar ligado em Deus, não podemos fazer as coisas para os homens verem, mas nós temos que fazer para chamar a atenção de Deus, porque se nós estivermos fazendo isso para Deus, amados, pode vir a luta que for, você vai estar de pé pregando e falando no nome do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Então que você possa levar o seu coração a Deus nessa noite, né? Zacarias é um exemplo de homem para nós, que nunca deixou de fazer a obra, porque, querido, aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. A palavra fala que ele é fiel, ele vai terminar. Pode não ser no meu tempo, no seu tempo, pode não ser do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que você acha que tem que ser, mas vai ser do jeito dele, e do jeito dele é sempre melhor, e do jeito dele é sempre na hora certa, amém? Então fique firme, querido, fique firme, não aceite o que as pessoas dizem para você, siga firme na presença de Deus, amém? Eu ouvi um pastor trazendo uma ministração, ele disse algo muito interessante, que eu acho que cabe aqui. Ele fala assim, acredite nas suas crenças e duvide das suas dúvidas. Não cometa o erro de acreditar nas suas dúvidas e duvidar das suas crenças. É que tem muito crente hoje que tem duvidado da sua crença e acreditado nas suas dúvidas. Amados, nós temos que estar firmes, crentes em Deus, em Jesus, na palavra de Deus. Nós temos que estar firmes nas nossas crenças. Eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, mas vem a luta, já não está tão assim. Não, amados, o nosso Deus é poderoso. Nós cantamos aqui, nós adoramos aqui, o nosso Deus é poderoso, em seu nome nós vamos vencer, amém? Mas nós temos que estar firme em Deus, amém, amados? Fala comigo, eu tenho que estar firme em Deus. Então, querido, né, tenha convicção do Deus que você serve, da sua fé, e como eu disse, mesmo os grandes homens de Deus passaram por grandes lutas, né, mesmo os grandes homens, e aí, amado, o que ele fez? Continuou servindo, e aí Lucas 1:8 fala que aconteceu, que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Amados, mais ou menos existiam 20.000 sacerdotes e um templo naquela época, mais ou menos. Dividido em 24 turnos, que começou lá com o rei Davi, ou seja, em cada turno que ele trabalharia, ele estaria ali com mais ou menos 900 a 1.000 sacerdotes. E eram muitos serviços dentro, né? Um limpava ali o altar do sacrifício, o outro limpava o candelabro, o outro colocava ali o óleo no candelabro. Então cada um tinha uma função, mas acontecia por sorteios os trabalhos, os turnos. Mas tinha um que era o sacerdote que ia entrar no Santo dos Santos, queimar o incenso que simbolizava a oração
né, do povo subindo a Deus, esse acontecia uma vez na vida. O sacerdote que entrasse, depois ele tinha que sair, para que desse a chance de outro, um dia na vida, entrar no Santo dos Santos, para poder orar pelo povo. E nesse tempo, quando ele entrava, o povo ficava lá fora, orando também. E aí aqui diz que naquele dia, e aquele dia pode ser hoje, querido, para mim e para você, naquele dia, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor. Então olha só, imagina o povo, aquele sacerdote que ninguém acredita, porque ele tem uma maldição na vida dele, segundo a tradição deles, ele vai interceder por mim. Como que Deus vai colocar esse sacerdote lá? É simples, Deus conhece o teu coração e o meu coração, Deus conhece. E aí você imagina o povo lá fora orando, e Zacarias foi, né, tirado a sorte, mas nunca foi sorte, sempre foi? Sempre foi? Amados, na sua vida nunca foi sorte. Ah, mas que sorte que você tem de ter esse trabalho. Irmãos, não foi sorte, foi Deus. Nossa, que sorte que você tem de ter uma mulher assim. Não foi sorte, foi Deus. Fala para sua esposa e para o seu marido, foi Deus. Porque o inverso também é verdadeiro, viu? Foi Deus. Amém? Nunca foi sorte. Então, aonde eu estou, onde você está, o ministério que eu estou, o ministério que você está, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus, amados. E Deus colocou então Zacarias agora para interceder pelo povo. Aquele homem desacreditado, que nunca deixou, querido, de servir a Deus, agora vai ser honrado. Ele vai orar sim, ele vai interceder pelo povo, e o povo vai ver que é ele que foi o escolhido, Deus honrando, e ele vai agora direcionar os pedidos e as orações do povo até a Deus, né? O sacerdote era na contramão do profeta. O profeta, Deus enchia de uma mensagem, o profeta vinha e despejava no povo. O sacerdote ao contrário, o sacerdote pegava do povo, entrava no Santo dos Santos, diante de Deus, e colocava diante de Deus os pedidos do povo. Glória a Deus por isso. E aí o sobrenatural aconteceu, querido. Então, mesmo no meio da luta, continue, porque de repente, querido, que você vai entrar no templo, e Deus vai lançar a sorte, e vai falar, é você, Carlinho, hoje é você, o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Então, por que que ele recebeu? Porque ele continuou firme, ainda que ele era desacreditado pelo povo, pelo ministério sacerdotal, ele sabia em quem ele cria, ele sabia quem ele servia, ele continuou, e Deus honrou. E Deus vai honrar a sua vida, querido. Por isso que você não vai parar, por isso que você não vai desistir, querido, porque Deus tem muita coisa ainda para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Zacarias jamais se importou, querido, com o que os outros falaram para ele, do que os outros, não vai dar certo, você não tem jeito. Não, querido, ele não aceitou não, ele continuou firme na presença de Deus. Caminhando para a gente finalizar e orar, Lucas 1, do 11 ao 14, diz o seguinte: Deus já honrou ele pela primeira vez que ele entrou no Santo dos Santos, querido, e ele começa o serviço então do incenso, de levar o pedido do povo em oração. Verso 11: e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi... E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Para cada dia de vergonha, Deus vai dar dupla honra. Dupla honra. Então naquele dia ele foi honrado duas vezes. Deus mostrou o seu poder através daquela luta para todo aquele povo. Ah, ele não pode orar pelo povo, Deus colocou ele no Santo dos Santos diante de Deus, e agora o anjo aparece para ele e fala assim: a sua esposa vai se engravidar, você vai dar o nome de João, o nome de João. Olha, querido, que bênção maravilhosa. E tudo isso por quê? Porque ele não deu ouvido para o que as pessoas diziam, porque a fé dele não estava firmada em pessoas, não estava numa religiosidade, mas estava em Deus, e ele não parou, e
E ele seguiu, e aqui, querido, imagina que lindo, aquele homem desacreditado, indo sozinho, solitário, entrando no Santo dos Santos, ficando só ele e o Todo-Poderoso, na presença do Todo-Poderoso. Por que ele assustou, querido? Porque quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ninguém mais poderia nem pensar em passar perto, e de repente ele se assusta, e o anjo fala, não temas. Antes do anjo dar a bênção, ele fala, não temas. Por quê? Porque o medo tira, querido, a ação da palavra de Deus. Então o anjo falou, tira o medo, porque agora eu vou te entregar a bênção. E o interessante é que fala assim, que o anjo fala, a tua oração foi ouvida. Qual oração o anjo estava falando? Aquela oração que ele estava fazendo ali? Não. Por quê? Porque o sacerdote, quando entrava ali, ele não podia orar por ele, ele tinha que interceder. Que lindo, né, irmãos? Você intercedendo pelo outro e Deus te abençoando. Você intercedendo pelo próximo e Deus te abençoando. Porque ele orava sempre pela sua esposa. Porque ele orava, intercedia. E pode ser, querido, que ele até tinha esquecido da oração. Mas Deus não esquece, querido, da tua oração, da minha oração. De repente nós até esquecemos de várias orações que nós fizemos, mas Deus jamais esquece, querido. Aquela oração que você fez chorando no teu trabalho, falando, eu não aguento mais. Deus não se esqueceu daquela oração. Você, irmã, lavando louça, chorando, falando, Jesus, me ajuda. Ele ouviu a tua oração, querido. Ele não esquece da tua oração, ele não esquece da minha oração, e o meu e o seu João vai chegar, querido, em nome de Jesus Cristo. Creia nisso, você vai receber dupla honra. Não desanime, não pare, em nome de Jesus Cristo, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Ele estava orando pelo povo, mas Deus não se esqueceu da oração que ele fez pela sua casa, pela sua família. Olha que lindo, Apocalipse 5:8, diz o seguinte, Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. A sua oração está sendo guardada, querido. Deus não se esquece da sua oração, querido. Deus vai te abençoar. Siga firme. O que nós precisamos é seguir firme na presença de Deus, não desanimar, continuar adorando, continuar servindo, porque essa dupla honra vai vir, querido, vai vir e vai te alegrar, e vai alegrar muitas pessoas junto com você. Eu profetizo na sua vida, na minha vida nessa noite. João significa gracioso. O tempo da graça vai chegar na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém? O ministério de louvor pode se colocar aqui no altar, por favor. Você pode se colocar de pé, querido, e agora nós, querido, eu como sacerdote vou interceder por vocês, mas você vai entrar também no Santo dos Santos, amém? Você que quer orar aqui no altar, você pode chegar até aqui, pode ajoelhar diante do altar. Agora é você e Deus, agora você naqueles passos que Zacarias estava dando em direção ao Santo dos Santos. É você dando os passos agora para buscar a presença de Deus. Fique à vontade, nós vamos estar aqui adorando ao Senhor, mas agora é você e Deus. Imagine Zacarias dando aqueles passos diante agora do templo para entrar no Santo dos Santos, porque Deus honrou a vida dele. Deus vai honrar a sua, querido. Então comece a buscar agora, meu Deus amado, nessa noite, Pai, mediante essa tua palavra liberada, Senhor, eu quero aqui, meu Deus, como sacerdote, Pai, interceder por esse povo, Pai, que está aqui, pelos irmãos que estão na live. Meu Deus, o Senhor conhece, Pai, o coração de cada um deles, assim como o Senhor conhecia o coração de Isabel, o coração de Zacarias, Pai, aquele homem, aquela mulher que eram irrepreensíveis diante do Senhor. Meu Deus, quantos de nós nessa noite possamos estar passando por situações parecidas, que possamos estar desacreditados pelas pessoas, até mesmo pela nossa família, mas nessa noite, meu Pai, o Senhor nos traz uma palavra, que o Senhor jamais se esquece da nossa oração. Então nessa
nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor venha se lembrar de cada oração, de cada filho teu que está aqui no templo, de cada filha que está ajoelhada diante de ti nessa hora, de cada irmão, de cada irmã que está orando na sua casa conosco. Ora lá, xandaralabá. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas nas nossas vidas, Pai, porque o que o Senhor fez, Pai, na vida de Zacarias, é aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite, Pai. Eu tenho certeza que esse irmão, que essa irmã irão receber dupla honra, Pai, porque eles estão aqui nessa terça-feira de oração, meu Pai, porque o frio não parou eles, porque a luta não parou esse irmão, não parou essa irmã, e eles estão aqui na tua presença, Pai. Isso mostra que a fé deles está firmada no Senhor e não no homem, Pai. Então nós cremos e sabemos que o Senhor fará grandes coisas nessas vidas, meu Pai, nessa noite, como aquele sacerdote que queimava o incenso, Pai, e o incenso subia até o Senhor, e o Senhor guardou, Pai, Senhor, aquelas orações, como nós lemos aqui em Apocalipse. Meu Deus, eu peço que o Senhor revisite agora cada oração que foi elevada ao Senhor pelo teu povo, meu Pai, e que o Senhor faça, Pai, o sobrenatural. Meu Deus, que o Senhor libere anjos nessa noite, como o Senhor liberou um anjo naquele dia, Pai, que o Senhor escolheu Zacarias. Que anjos, Pai, possam estar agora trabalhando, operando no meio da igreja, tocando vidas, entregando bênçãos, entregando profecias nessa noite. Meu Deus, que hajam testemunhos do sobrenatural. Meu Deus, eu não sei o que esse povo tem buscado, mas eu sei que eles não pararam. Ora lá, xandaralabá. Eles não pararam. Então eu peço, Pai, visita cada um nessa noite, meu Deus. Libera a tua bênção sobre eles, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração nessa noite, meu Pai. Meu Deus, eu quero profetizar a bênção, o sobrenatural sobre cada vida, sobre cada lar, meu Pai, porque a tua palavra que foi ministrada, meu Pai, não é uma história qualquer, não é algo que saiu de mim, Pai, mas é a tua palavra, Senhor. Então, Pai, a tua palavra diz também que o Senhor vela por cumprir a tua palavra. Meu Deus, que nessa noite essa palavra venha se cumprir, Pai, na vida dessa igreja, em cada lar, Senhor, que está acompanhando na live. Meu Deus, nós vamos ouvir testemunhos de sobrenatural, porque, Pai, não existe impossíveis para o Senhor. A situação de Zacarias era dramática, era drástica, Pai, aos olhos dos homens era impossível, meu Pai, meu Deus, porque ele já era avançado em idade, a sua esposa era estéril, mas não existe impossível para o nosso Deus. E a tua palavra diz em Hebreus 13:8 que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus, Pai. Então é o Senhor que nós clamamos, é o Senhor que nós clamamos nessa noite. Eu clamo ao Senhor nessa noite. Abençoa, Pai, o teu povo que está aqui de joelhos, o teu povo que marcha de joelhos, o teu povo que não para, o teu povo que não desiste. Ora lá, xandaralabá. Ora lá, xandaralabá. Libera, Senhor, a tua bênção. Meu Deus, que hoje seja o dia que cada um aqui receba, Pai, a sorte, meu Pai, como Zacarias recebeu, de estar diante da tua presença. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada vida nessa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Baixinho. Amados, com os olhos fechados ainda nessa atmosfera de adoração, de oração, eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que quer receber ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador.
De repente pode ter alguém que estava afastado da presença, dos caminhos do Senhor. Hoje é a noite, querido, querida, que Ele coloca diante de você uma oportunidade de você voltar para o templo, de você voltar para a presença dEle. Tem alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus? Levanta as suas mãos, se tiver alguém, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, amém. Amados, coloca a mão sobre a tua cabeça nessa hora. Meu Deus, eu quero nessa noite ligar na terra, meu Deus, essa palavra sobre cada vida, Pai, sobre cada vida, Pai, que vai receber sim, Senhor, uma dupla honra, assim como Zacarias recebeu. Nós vamos receber o tempo da graça, o tempo de João, meu Pai, vai chegar nas nossas vidas, porque é a Tua palavra liberada nesse altar, meu Pai, e a Tua palavra não volta vazia, segundo o Pai, Isaías nos fala. Então nessa noite, que o Senhor cumpra o Teu querer, o Teu propósito, em cada vida que está no templo, em cada vida que está na live, Pai. Nós abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Foram abençoados, amados? Então se coloque de pé, nós vamos fazer uma intercessão por alguns nomes aqui, e na sequência a gente já vai encerrar. Você vai exercer a sua função de sacerdote e de sacerdotisa agora, orando pelas pessoas. Nós vamos orar pela Silvana, né? Nós vamos continuar orando pela Silvana. Nós vamos orar pelo meu pai também, que foi internado hoje. Nós vamos orar pelo Dunga e nós vamos orar pela Aninha, amém? Então, se você tiver algum outro pedido de alguma pessoa que você quer apresentar, apresente agora. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos neste lugar, e queremos nesse momento, Pai, pedir por essas vidas, Pai, assim como o sacerdote que entrava no Santo dos Santos com incensário, Pai, intercedia pelo povo. Nós oramos pela vida da Silvana, Pai, que o Senhor visite ela naquele hospital, que o Senhor venha tomar, Pai, os pulmões dela, todo o sistema respiratório, Pai, e nós profetizamos que em breve ela estará aqui na tua casa, te servindo, te adorando, porque é uma guerreira do Senhor, que também não desiste, Pai, e essa igreja tem intercedido por ela. Da mesma maneira o meu Pai, visita meu Pai naquele hospital, Senhor, levanta, guarda, protege, que seja, Pai, a tua vontade sobre a vida do meu Pai. Eu entrego meu Pai nas tuas mãos e te agradeço, Pai. Senhor, entregamos também o Dunga diante de ti, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o alcance, que o Senhor venha restabelecer a vida do Dunga, Pai, e da Aninha, Senhor, que também, Senhor, necessita da cura do Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor aguarde, que o Senhor abençoe, e cada pedido, Pai, que está sendo colocado diante de ti agora, nós ligamos aqui na terra, para ser ligado no céu, Pai, através da chave que é a oração, e por isso nós te agradecemos, e te louvamos no nome de Jesus, amém, e amém, amém, amados. Nós vamos encerrar então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que você leve essa bênção. Não desista, querido, não desista, não desacredite, porque o Deus que você serve vai te dar dupla honra em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, muito obrigado por essa maravilhosa noite na tua presença, por esse ministério de louvor abençoado que o Senhor nos deu. Muito obrigado por cada louvor entoado, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez no mundo espiritual aqui nessa noite, Pai. Mas chega o momento de retornarmos, Pai, para nossa casa. Eu peço que o Senhor nos cubra com teu sangue, que o Senhor nos leve em paz, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto o Pai Zacarias estava orando, Senhor, lá no templo, Isabel foi alcançada lá na casa dela. Que assim seja, Pai, que tudo que nós fizemos aqui alcance a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa faculdade, e que nós tenhamos uma semana de bênção, de sobrenatural, e os testemunhos irão acontecer no nome de Jesus. Com o amor do Deus Pai, o amor do Deus Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um, em nome de Jesus, amém. Amados, me perdoa, eu esqueci de orar pelos aniversariantes, me perdoa, eu falhei aqui na função de sacerdote. Os aniversariantes, por gentileza, eu quero abençoar vocês, senão eu não vou sair daqui completo. Quem fez aniversário,
por favor, vem aqui à frente. Aqui normalmente a gente aponta quem fez, então, quem que fez, Fer? Quem? Ah, Marise, a irmã Marise. Mais alguém, irmãos, fez aniversário? Não? Vem aqui, Paulo, impõe as mãos sobre a irmã Marise. E que benção. Ó, irmã, experiente, irmã. Ó, glória, experiente, mais perto de Jesus, né, amados? Glória a Deus. Pai, nós queremos abençoar a vida da irmã Marise, que faz aniversário nessa noite. A tua serva, Pai, que o Senhor venha fortalecê-la, derramar, Pai, poder sobre ela, Pai, saúde a cada dia, força, Pai, em meio às lutas, em nome de Jesus Cristo, que toda a casa dela seja abençoada, Pai, e que ela possa estar diante da tua presença todos os anos de sua vida, sendo abençoada com saúde, paz, amor, alegria. É o que nós desejamos para a irmã Marise, em nome de Jesus, amém. Você pode falar para ela parabéns? Deus abençoe. Amém. Amados, vão em paz, que o Senhor os acompanhe. Deus abençoe.